sou a Mayara, eu sou da página chamada Big Rock and Roll, e a gente vai super ajudar na divulgação também, e sei que é um desejo muito grande seu fazer toda essa turnê que você está fazendo, a gente fica muito feliz com isso também, e gostaria que você se apresentasse, por favor. É isso aí, pessoal. Sou Bruno Suter, estou fazendo o meu tributo aos 50 anos do Iron Maiden. Comecei esse ano esse repertório dos 50 anos. Eu já canto Iron Maiden desde que eu tenho meus 16, 17 anos, isso já faz bastante tempo. Comecei a cantar Iron Maiden em 1997, 98, e depois que veio toda a história do Hermes e Renato, do Massacration, eu não tive mais tempo de colocar esse projeto para rodar. Aí veio a pandemia, e aí com a pandemia a gente teve aquela dificuldade toda de se apresentar, de ter caixa para poder trabalhar. E nessa época eu pensei em formas alternativas de fazer caixa, né? Então eu bolei o sistema, assim que a pandemia acabou, de viajar sozinho, tocando com bandas locais pelo Brasil, né? E assim, por coincidência, o Iron Maiden é uma das bandas que eu mais gosto e também é uma das bandas que tem mais demanda no Brasil, né? Então, na grande maioria das cidades do país tem alguma boa banda cover de Iron Maiden. Então, esse projeto tem funcionado muito nos últimos 4 anos e tiveram duas capitais que eu não fiz até hoje, que foi Rio Branco, no Acre, e a capital de São Paulo. O Rio Branco foi porque existe realmente uma complexidade muito grande de logística, né, para você conseguir chegar até lá. Os voos são muito caros e em horários que dificultam a gente conseguir se apresentar. E São Paulo eu quis deixar por último mesmo para fazer um grande show, uma apresentação que eu me sentisse pronto para fazer um show do tamanho que essa cidade tem a capacidade de comportar, né? Então, basicamente, o projeto é esse. E aí, para começar, teve uma coisa que foi muito comentada nos últimos tempos, e eu coloquei aqui para a gente começar falando nisso, que você comentou que você alugou o Carioca Clube, e isso era um desejo muito seu, que era um sonho seu. E aí, em que momento que você decidiu que valia a pena tomar essa atitude, e por que agora, assim? Como o show ele já está bem consolidado, né? Eu tenho feito ele já há 4 anos. Eu queria fazer uma coisa grande em São Paulo, né? Mas São Paulo é uma cidade que você não consegue ter espaços grandes para fazer um evento dessa magnitude, né? Tem excelentes casas de rock, que são casas menores, que são pubs e tal. E eu queria fazer no Carioca, porque é uma casa que tem um tamanho que eu considero ideal para isso, ousado, né? Ainda ousado, porque como esse show eu faço geralmente em pubs, né? Pelo Brasil, até porque não existe uma estrutura de rock grande para todas as cidades, e São Paulo é minha casa, né? Então eu pensei, vou rodar para caramba com esse show, para ganhar corpo, para ganhar casca, para deixar ele, quando eu me sentisse pronto para fazer um grande show, levar para uma casa grande, né? Então, isso é uma coisa que eu já penso há bastante tempo, e como eu consegui fazer um caixa melhor durante todos esses anos, eu pude correr o risco de fazer esse investimento, né? Mas eu fui totalmente no risco, né? Apesar de ter feito o trabalho que se deve fazer corretamente, que é uma boa assessoria de imprensa e fazer um tráfego pago que seja realmente funcional, né? Porque é necessário fazer esse investimento para que você tenha a propaganda correta. Não basta você ter só o teu nome e jogar no Instagram, sabe? Porque aí a possibilidade de você tomar prejuízo é muito grande. Você tem que pensar com uma cabeça de empresário antes de pensar com uma cabeça de músico, né? Então, que bom que deu certo, né? O tráfego pago e a assessoria de imprensa que eu contratei funcionaram muito bem. Então, a gente está com uma previsão de ter por volta de 600 a 700 pagantes nesse show por baixo, graças a Deus.
E aí, outra coisa, você comentou que Iron Maiden tem um público, né? Sempre vai ter um público que vai estar presente nesses shows, e a gente vê que isso também tem muito a ver com a história da banda. Você comentou que já canta Iron Maiden há um tempo, mas assim, agora completa 50 anos, a banda tá aí, né? Completando 50 anos. Para você, o que que torna a banda, e, né, e essa tua escolha para cantar Iron Maiden, para fazer essa tour, o que que torna a banda ainda tão influente no metal? Logo você que tem todo esse background no metal. Cara, eu não sei, eu acho que é uma feliz coincidência, né? Porque eu sou fã de Iron Maiden desde que eu tenho meus 11 anos de idade, né? Então, assim, o Iron Maiden tá muito comigo, desde sempre. E essa feliz coincidência é que o Iron Maiden tem essa capacidade de pegar o público brasileiro de uma maneira muito única, né? Eu já tentei fazer tributo ao Judas Priest, assim, o Black Sabbath, o Deep Purple, Led Zeppelin e o Uriah Heep, que são bandas que eu adoro também, mas nenhuma delas, cara, tem o impacto que o Iron Maiden tem, sabe? Então, por coincidência, eu fico feliz de ter dado certo por ser uma banda que tem tanta demanda no Brasil e que, ao mesmo tempo, é uma das bandas que eu mais gosto e conheço, né? Então, uniu o útil ao agradável. Isso aí, para mim, foi uma coincidência muito feliz. E aí, falando agora da setlist desses shows, eu cheguei a ler também e vejo no seu Instagram sobre os shows que já rolaram, mas para você, em termos vocais, quais são as músicas mais desafiadoras para se fazer ao vivo e quais são as que mais se conectam assim emocionalmente? Cara, cantar Iron Maiden é uma tarefa complicada, porque, primeiro, porque eu sou barítono, né? E o Bruce é tenor. Então, eu tenho que fazer adaptações para o meu registro de voz, não em termos de tonalidade, mas em termos de ajustes vocais, e em termos de técnica, né? Usar mais voz mista, né? Usar mais voz cabeça, usar mais ou menos uma coisa que o Jeff Tate faz no Queensryche, por exemplo. Que a minha voz ela é mais adequada e equiparada ao Jeff Tate do que ao Bruce Dickinson, né? Então, isso foi um exercício que eu fui fazendo ao longo dos anos, né? Durante todo esse período que eu tenho feito essa turnê, e que acabei achando lugares onde eu consegui colocar de uma maneira bem confortável. Flight of Icarus é uma música bem complicada de cantar, né? As músicas do Seventh Son são músicas difíceis, e The Evil That Man Do, para ficar bonito, sabe? E é uma tarefa árdua. Eu poderia ter pensado em ter feito um tributo, sei lá, ao Frank Sinatra. Teria sido mais tranquilo para cantar. Mas, o resultado ficou muito legal. Mas pensando assim, uma música que as mais complicadinhas são justamente Flight of Icarus, Hello Be Thy Name também é uma música bastante difícil de cantar. Aqui eu considero mais difícil de todas para cantar, que não está nesse set list, é a Seventh Son. Seventh Son eu acho que é a música mais difícil do Iron Maiden de se cantar, porque ela é uma música que está sempre numa tonalidade bem alta, bem de passagem, e não para, o Bruce não para de cantar. E é uma sequência bem complexa. Já fiz algumas vezes, mas desse setlist eu acho que Hello Be Thy Name e Flight of Icarus são as mais complicadinhas. E aí, em cada show também, algumas bandas te acompanham, né, Bruno? Então, você tem toda essa questão de você ter ali os músicos e ter os arranjos no ao vivo. Há alguma música do repertório que você acaba adaptando por causa disso, pela banda que vai te acompanhar? Não, na verdade eu monto o setlist Uhum. e mando para as bandas. E as bandas ficam responsáveis em fazer, tirar as músicas e montar o repertório que eu indico para elas. Às vezes eu consigo pegar umas bandas que me trazem coisas a mais, como por exemplo a Maiden CWB, que é lá de Curitiba. Ela é uma banda que toca praticamente todas as músicas do Iron Maiden. Então eu mando o repertório base, que é o repertório da turnê de cada ano, eu faço um repertório diferente, para eu poder viajar e voltar nos anos seguintes para a mesma casa, né? Sem repetir o repertório.
Mas quando eu chego em lugares em que a banda tem um repertório muito vasto, aí eu vejo que o que que além do repertório que eu mandei vocês tocam? Aí eu escolho algumas coisas. Tipo, tem uma banda lá do Nordeste que tocava No Prayer for the Dying, a música. Eu, tipo, Uhum. pô, vocês tocam No Prayer? Porra, que legal, então vamos fazer. E a Maiden CWD, por exemplo, eles tocavam Clash of the Blade, To Tame a Land. Hoje vamos fazer essa, vamos fazer aquela. Mas geralmente as bandas se adaptam ao repertório que eu mando em cada temporada, né? E a desse ano são os 50 anos do Iron Maiden. E aí, agora falando mais da sua identidade, então você já performou muito com Detonator, enfim, Hermes e Renato, mas como que é dessa vez? Você tá no palco como Bruno Sutter mesmo, interpretando as músicas. Você sente essa diferença ali por meio do público, ou como é? Ah, até porque eu não sou o Detonator, né? Exato, é um Então, personagem. Não, mas todos eles são assim, personagens que não, você mas o acaba Detonator sendo. não é um personagem. O Detonator, ele existe de verdade. Ele é real. Mas o Detonator, eu sempre assisti muito o Detonator cantar e eu perdi o medo do palco só de assistir o Detonator. Então, quando eu comecei a cantar, quando eu tinha meus 14 anos, era realmente, eu era muito tímido. Uhum. Era realmente muito tímido. Depois que o Detonator entrou na minha vida, eu perdi o medo do palco. Então, agora falando sério, é impressionante como que um personagem que você cria te ensina a perder o medo do palco, né? Então, hoje em dia, eu subo no palco totalmente tranquilo, e sem nenhum tipo de timidez ou receio. Eu subo no palco como se eu tivesse com amigos, né? E aí, já que falando a respeito disso também, essa turnê que você está fazendo, tocando Iron Maiden, você percorreu praticamente o Brasil inteiro, igual você comentou, poucos lugares ficaram de fora. Mas qual Olá. show te marcou mais até agora? Qual foi assim mais inesquecível? Olha, eu tenho a tendência a pensar que o show mais inesquecível é sempre o último, porque eu sou muito grato a todos os lugares que me recebem, eu sempre sou recebido com muito carinho, né? E tem vários motivos para isso. Primeiro, por causa do legado todo que o Hermes e Renato tem, o Massacration, o Iron Maiden. Então, é um mix de emoções que as pessoas sabem, é muito legal. Elas chegam assim, nossa, cara, eu sou teu fã há tanto tempo. Aí fala do Massacration, fala dos personagens do Hermes e Renato, fala do Iron Maiden. É um mix de emoções, sabe? Então, eu sou muito bem recebido sempre. Então, eu gosto de valorizar e honrar todos os lugares que me recebem. Então, eu sempre guardo, sempre com muito carinho, sempre o último lugar que eu estive, sabe? Então, por exemplo, o último show que eu fiz foi esse final de semana, que foi em Novo Hamburgo, em Porto Alegre. E eu tô com isso, né? Eu passo aquela semana inteira depois agradecendo o pessoal da cidade, tudo, porque eu considero, além de ser um show, para mim é uma venda. Eu estou vendendo uma experiência. Eu não considero que a pessoa é meu fã. Para mim, a pessoa é meu cliente. Então, eu tenho que oferecer o melhor serviço possível. Porque o cara que tem a cabeça de músico tem aquele negócio do ego, sabe? Para mim, isso é como se eu fosse um vendedor de sapato que está no shopping. Eu quero ver aqui Vem ver aqui vem ver aqui a oferta, sacou? Na Então, eu penso porta. muito nisso. Aquele vendedor mala, né? Então, eu considero uma venda, cara. Eu tenho que fazer sempre o melhor possível, o melhor serviço possível para que a pessoa queira que eu volte, sacou? Que seja uma experiência de compra e venda, que a pessoa volte, não, quero ver esse cara de novo. E aí, para finalizar, e agora eu quero usar essas duas últimas perguntas para realmente perguntar, então, o que que o público pode esperar do show que vai rolar no Carioca Clube? Então, assim, você comentou disso e eu admiro muito, Bruno, a tua visão, não só como músico, mas assim como você fala, você quer trazer toda a experiência e você pensa muito além, desde o momento que você resolveu alugar o Carioca, até o momento que essa turnê rolou, enfim, o que que as pessoas elas podem esperar agora do show? Cara, isso é uma coisa interessante. Eu vou até falar isso na minha live, que eu vou começar agora às 8. É às 8, né? Às 8. O meu show não é um show comparado ao show da The Beast Experience, por exemplo. Uhum. Ou outras bandas de tributo ao Iron Maiden que tem o Ed, que tem o cenário.
Esse show, ele veio de uma ideia bem Ruskin Arms, bem o início do Iron Maiden nos pubs, entendeu? É um show para pub, Uhum. sabe? É um show para públicos menores, é um show focinho com focinho, olho no olho. E nesse show, é como se eu estivesse realizando um show de pub para um público grande, num palco grande. Vai ser um show com muita energia, um show que o público vai se comunicar comigo o tempo todo, e vai ser um show onde o público não vai ter uma atitude passiva, igual como se estivesse assistindo um show da Beast Experience ou um show da Iron Maiden, que fica assim, deslumbrado com o cenário e fica olhando a banda performar. Esse tipo de show eu faço com que o público performe junto comigo. Então o pessoal vai sair de lá rouco de tanto cantar e vai se divertir, como eu sempre falo. Esse show não é o show da Iron Maiden. Justamente por isso, você vai pagar muito menos, mas vai se divertir quase igual, como se você estivesse no show da Iron Maiden. Isso eu garanto para você. E foi quase no timing, porque você viu que vão colocar as datas em breve, né? O Santander já tá dando as dicas, vai rolar Pois por é, aí. cara. Pois é, ano que vem, né? Então eu acho, não sei se é outubro, Estão enfim. falando que é outubro. Mas, Bruno, foi quase no timing, assim, acabou a tua turnê, era o meio anunciado no Brasil. Pois é. Então, assim, posso dizer que já é um esquenta Exatamente. para Run for Your Lives, né? E tem uma diferença. No show de sexta-feira vai ter música do No Prayer for the Dying. Eu já soltou um spoiler, já vai chamar mais gente. E aí, para finalizar, se você pudesse deixar, então, um recado para o Bruno Sutter lá de anos atrás, adolescente, fã de Iron Maiden, aquele que começou ouvindo a banda, o que você diria para ele, já que você está fazendo toda essa tour? Moleque, deu certo.